Graça e paz a todos. Nós vamos ficar hoje muito mais em uma esfera de ensino do que em um ambiente ou em uma unção profética. Então é importante toda a sua atenção, porque o que nós vamos falar nesta noite é uma questão de vida ou morte. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: você ainda está aí? Pergunte para essa pessoa: você anda no espírito ou na alma? Agora responda para ela, não deixe ela te intimidar assim. Responda para ela se você vive na alma ou no espírito. Respondeu ou não? Vamos de novo, porque eu acho que você não está me entendendo. Agora inverte. Quem perguntou agora recebe a pergunta. Então diga para essa pessoa: você vive na alma ou no espírito? Você vive na alma ou no espírito? Aonde você vive? Aonde você anda? Vocês acabaram de jantar. Eu não estou ouvindo. Você anda no espírito ou na alma? Dá para levantar um pouquinho mais o volume da nossa voz? Vamos dizer assim: no espírito. Diga: eu ando no espírito. Então, agora para outra pessoa você diga assim para ela: então você anda no espírito? Então me diga uma função do espírito. Diga para essa pessoa: você anda no espírito? Me diga uma função do espírito. Eu acho que nós nos colocamos em problemas. Como eu posso dizer que ando no espírito se eu não conheço as funções do espírito? Então a gente não sabe nem onde anda. Então, o propósito dessas duas ministrações que ministramos quinta e estamos ministrando hoje, e as ministrações do pastor Fernando, elas todas estão se encaixando. Nós não combinamos nada. Você vai ministrar isso, você vai ministrar aquilo outro. É aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso espírito. E quando nós recebemos o convite de, durante esses 4 dias, estar com vocês, nós não fomos para a internet. Nós não fomos ou procuramos informações. Nós não estamos baseados, fundamentados na nossa experiência. O nosso fundamento é o nosso espírito. Porque há muito mais no nosso espírito do que na nossa experiência. A nossa experiência pode estar contaminada, mas o nosso espírito é puro, é santo. Paulo disse: nós não confiamos na carne. Quer dizer, não confiamos em nós mesmos, mas adoramos a Deus no espírito. Amém? Querido, tem como colocar aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23.
Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vamos ler, diz assim, ó: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Diga completamente. Diga completamente. Diga de forma integral. Diga espírito. Diga espírito, alma e corpo. Aqui nós vemos que o ser humano é um ser tripartido. Quer dizer, ele é espírito, ele contém uma alma e ele habita em um corpo. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ver o que diz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz: porque a palavra de Deus é viva. Ó Senhor Jesus, a palavra de Deus é viva. Esta palavra viva quer dizer vivificante. Esta palavra viva quer dizer que transfere vida. E é eficaz. Quer dizer, ela tem um propósito. E ela vai cumprir esse propósito. E qual é o propósito? É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós vemos nesse versículo que o espírito e a alma, o espírito é um órgão e a alma é outro órgão. Isso quer dizer que o espírito e a alma não são a mesma coisa, porque ela tem que separar, ela tem que dividir. E preste atenção que não está dizendo que tem que separar o espírito da alma, mas tem que separar a alma do espírito, porque a alma está sufocando a vida no espírito. A palavra de Deus diz que se o grão de trigo não cair sobre a terra e não morrer, não pode dar muitos frutos. Mas uma vez que este grão de trigo cai sobre a terra, ele experimenta a escuridão, experimenta a pressão, ela vai liberar de dentro de si uma vida. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que no princípio o Espírito Santo pairava sobre as águas. E esta palavra pairava diz que ele estava chocando. Oh Senhor, que nem uma galinha está chocando aquele ovo, com a finalidade que uma vez que a casca do ovo é quebrada, a vida que está dentro daquele ovo saia para fora. Quando uma mulher está grávida, o seu filho está coberto de uma bolsa, não é? E ele está ali dentro. Enquanto aquela bolsa não é rompida, rasgada, a vida que está ali dentro não pode sair para fora.
Mas quando é rasgada, sabe que nós temos? Pessoas felizes. Então, quando a nossa alma é quebrantada, a vida que está no nosso espírito é liberada. Se não houver um quebrantamento da alma, não pode haver a liberação da vida de Cristo no nosso espírito. Você está me entendendo? Amém? Amém ou não amém? Então nós precisamos entender que o homem, ele não foi criado somente para conter alimento no seu estômago. Ele não foi criado somente para possuir conhecimento na sua mente, mas ele foi criado também para conter a vida de Deus no seu espírito. Ah, meu Deus. Assim como o centro do universo é a terra, e assim como o centro da terra é o homem, o espírito é o centro do homem. E é a partir do espírito do homem que flui a vida de Deus sobre mim e sobre as pessoas. Agora, nós precisamos entender quais são as funções do espírito. Porque o nosso espírito tem funções e elas precisam ser conhecidas. Amém? Eu sei que aparece, mas nós vamos indo e eu sei que você vai amar esse ensinamento. Querido, tem como colocar aqui para nós ver Romanos capítulo 8, versículo 16? Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito mesmo testifica, olha só, oh, que coisa linda. Você vê aqui dois espíritos. O Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica com o meu ou com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta função do Espírito é chamada de consciência. Então, a consciência é uma das funções do nosso espírito. Então, se você diz estar no espírito, você precisa andar com uma consciência limpa. Se você chegou aqui nesse lugar, se você chegou aqui nesse culto, nessa reunião, e você chegou brigado com a sua esposa, com seu filho, com seu vizinho, com seu patrão, com seu empregado, a sua consciência está suja, está poluída. Então nada do que você faça a partir dessa consciência suja, você pode dizer que está no Espírito. Entenderam isso? Eu não gosto dele, ele não gosta de mim. E eu discuti com ele, eu briguei com ele. A minha consciência está suja. Aí eu venho no culto, eu sento do lado dele. E aí eu choro, aí eu pulo, aí eu grito, aí eu caio. E as pessoas olham para mim e dizem como aquele irmão está cheio do Espírito. Mas eu não estou no Espírito, porque para estar no Espírito, nós precisamos de uma consciência limpa. Ó Senhor Jesus. Se eu prego o Evangelho por causa de dinheiro, a minha consciência está suja. E tudo que eu faça, seja milagre, seja poder, seja o que for, a partir de uma consciência suja, eu não estou no Espírito. Estão entendendo?
Porque a gente diz que anda no Espírito. Segundo, Romanos capítulo 1, versículo 9, querido. Vai ser rápido, eu não vou passar das 10:30. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de que, como incessantemente faço menção de vós. Esta função do Espírito, ela é chamada de comunhão. Comunhão é ter algo em comum. Igreja, olha aqui para mim. Eu creio que todos que estão aqui são cristãos. Se você não tem uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de leitura da palavra, se eu não tenho uma vida de comunhão com a igreja, eu não estou no Espírito. Se eu levantei 8 horas da manhã, liguei a TV, depois fui para o Facebook, depois eu fui para o WhatsApp, depois eu fui no meu amigo, depois eu fui no meu inimigo, depois eu fui na minha sogra, e em nenhum momento eu tive um tempo de relacionamento, intimidade com o Espírito Santo, eu não estou no Espírito. Estão entendendo? E muitas vezes nós ficamos o dia inteiro sem ter uma vida de comunhão, sem ter uma vida de intimidade. Nós não lemos a palavra de Deus, nós não meditamos nela, nós não oramos, e chegamos no culto e dizemos: eu estou no Espírito. Não, nós nem entramos no Espírito. Vocês estão vendo a importância disso? A importância da função da comunhão. Amém? Sacode quem está ao seu lado e diga: não vá dormir agora. Querido, abra 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Esta é a função do entendimento. É aonde eu conheço a Deus. Porque não... 1 Coríntios, querido 2:11, primeira. Pois qual dos homens, olha só, quais dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem? A intuição ou entendimento no espírito é o meio, é a função pela qual eu conheço a Deus. Então, se a minha consciência não está limpa, se eu não tenho uma vida de comunhão com o Espírito Santo, eu não vou ter o entendimento de Deus. Eu não vou conhecer a Deus. Eu não vou experimentar a Deus. Por isso que muitas vezes nós chegamos no culto, nós chegamos em uma reunião, porque durante o dia não tivemos um tempo de comunhão com o Espírito, e chegamos vazios, e saímos pior do que chegamos. Mas eu adorei, pastor. Adoração inclui Cristo. E se em nenhum momento eu me alimentei de Cristo durante o dia, eu não tenho nada de Cristo para apresentar para Ele. Quantos estão me entendendo? Amém, igreja? Olha para quem está ao seu lado e diga: você está entendendo mesmo? Ou você está se fazendo? Diga para ele: você está entendendo mesmo? Então diga: então sorria. Amém? Então nós já sabemos quais são as funções do Espírito. Amém? Então pergunte para a pessoa: quais são as funções do Espírito? Não deixe ele intimidar você. Responda para ele quais são as funções do Espírito. Você viu que numa fração de 5, 10 minutos nós já perdemos esse entendimento?
Vocês estão percebendo quão importante a necessidade da revelação de Deus no nosso espírito? Diga comigo: comunhão, diga consciência e conhecimento, entendimento. Essas são as 3 grandes funções do nosso espírito. Vamos pular para o segundo passo. O tema dessa conferência é vida na alma ou vida no espírito. Nós já sabemos quais são as funções do espírito e agora nós precisamos saber qual é a função da alma. Se eu digo que não estou na alma, eu preciso saber quais são as funções da alma. Amém? Amém ou não amém? Então abra em Salmos 27:12. Salmos 27:12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram violência. Vamos outro texto, Jeremias 44:14. Jeremias 44:14. De maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito a fim de lá peregrinar, não haverá quem escape e fique a tornar a terra de Judá, a qual era o seu grande desejo. Diga comigo: desejo de voltar para ali habitar, mas não voltarão senão um pugilo de fugitivos. Sabe que função é essa na nossa alma, igreja? É a vontade. Uma das funções da nossa alma é a vontade. Sou eu que decido. Então, quando o Espírito Santo me guia para cá e eu me guio para lá, eu estou na vida da alma. Se eu não faço a vontade de Deus, eu faço a minha vontade. E se eu faço a minha vontade, eu não estou no Espírito, eu estou na alma. Amém? Ezequiel 24:25 diz assim. Ezequiel 24:25. Então nós temos a vontade, que é a primeira função da alma. E agora nós vamos para a mente. Também quanto a ti, filho do homem, no dia que eu lhes tirar da sua fortaleza o gozo do seu ornamento, a delícia dos seus olhos, o desejo do seu coração, juntamente com os filhos e as suas filhas. Essa função da alma chama-se a mente. A mente, tudo aquilo que nós temos aqui na mente, faz parte da alma, não faz parte do espírito. Assim como você tem o cérebro para o corpo, você tem a mente para a alma e você tem a consciência para o espírito. O que governa seu corpo é o seu cérebro, o que governa a sua alma é a sua mente e o que governa o seu espírito é a sua consciência. Amém? Então nós temos essa segunda função da alma, que é a mente. E a última função, Lucas 1:46. Nós temos vontade, diga comigo: vontade, mente e emoção. Olha que diz então Maria, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. E o mais interessante desse texto é que o versículo de forma original ela diz assim: que a sua alma se alegra porque o seu espírito foi também alegre, se regozijou. Então quer dizer que a alma responde àquilo que acontece no meu espírito. Amém? Amém, igreja? Diga amém. Agora, rapidamente, para a gente não se estender, por isso que eu digo que a gente precisa de dias. Se precisamos disso. Nas nossas
emoções, está o afeto, está o desejo, está os sentimentos. Ah, eu amo fulano, eu amo o Corinthians, eu amo o Palmeiras. Vou falar o nome dos grandes, senão você fica bravo. Eu amo o Santos, eu amo São Paulo. Isso são os nossos sentimentos, as nossas paixões. E tudo isso está na nossa alma. Amém? Então quais são as funções da alma? Diga comigo: mente, vontade e emoções. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos discernir aqui e entender. Não na mente, mas no espírito. Porque quando você entende no seu espírito, esse entendimento que você recebe é transferido para a sua alma. Que disse Jesus: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Esta palavra interior, onde o pastor Fernando falou que alguns têm como seu ventre, escute isso, alguns têm o seu ventre como seu Senhor. E esse texto de João capítulo 7 diz que é do seu ventre que vai fluir rios de água viva. Ó Senhor, Ele está dizendo que antes o seu ser interior, que antes o seu ventre, que antes o seu interior queria as coisas que não eram de Deus, mas quando esse ser interior é transformado, esse mesmo ser agora se satisfaz em Deus. Paulo disse assim: a minha satisfação está em Deus. Paulo disse: é de Deus que somos nutridos. Jesus disse: quem de mim se alimenta nunca mais terá fome. Esse mesmo Jesus disse: quem beber de mim nunca mais terá sede. Ó Senhor Jesus, nossa satisfação não está no mundo, nossa satisfação não está em nós mesmos, a nossa satisfação está no Deus que é alto, que é baixo, que é longo, que é comprido. Ó Senhor, tudo que você precisa não está fora de você. Tudo que você precisa está dentro de você. E sabe quem está dentro de você? Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas vem o Pai, vem o Filho, vem o Espírito, e nós vamos morar dentro de vocês. Ah, você ficou triste com isso? Cutuca quem está do seu lado e diga: o Deus triuno mora dentro de você. Não, você nem se empolgou com isso. Diga Pai, obrigado. Diga obrigado, porque eu sou a habitação de Deus. Diga: Deus não está só no céu, Ele está dentro de mim. Diga: Ele está dentro de mim. Sacode quem está ao seu lado e diga assim: então deixe. Diga: então deixe que esse Deus que está dentro de você saia. Porque o mundo tem uma expectativa de ver a manifestação dos filhos. Esses filhos é com F minúscula, mas tem um filho que está dentro de você. Eles precisam conhecer esse filho que está dentro de você. Ah, meu Deus,
Olha só que coisa linda. João capítulo 1, versículo 14 em diante, versículo 12. Sabe como Jesus é chamado? Unigênito. Oh meu Deus, pastor, olha aqui. Antes da cruz, Jesus era unigênito. Mas depois da cruz, Ele não é o unigênito. Antes da cruz, Deus tem só um filho. Mas depois da cruz, sabe como Ele é chamado? O primogênito, o primeiro de muitos. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Agora o Pai não tem só um filho. Jesus, quando Jesus ressuscita, eu não tinha isso. Quando Jesus ressuscita, Maria vai tocar nele e diz assim. Aí ele disse assim para ela: não me toques. E ele disse: por quê? Ela disse: por que não devo tocar? Não, vá aos discípulos e diga para eles que eu estou indo para o meu Pai, o Pai de vocês. Você é filho de Deus. Isso não é nada para você, por favor, me ajude. É tudo que eu tenho. Então não importa o que aconteceu durante a terra, não importa o que acontecer se eu chegar até os 70 anos, importa o que aconteceu antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele para que fôssemos os seus filhos. Olha que eu ouço do Espírito. Talvez você foi abandonado pelo teu pai, mas eu quero dizer para você: não se sinta um órfão, porque Deus é o teu Pai. Ergue as mãos para os céus. Jesus. Oh Senhor, agradeça porque você tem um Pai. Oh Espírito Santo, nos satura com a tua paternidade, nos satura com a tua vida, nos satura de ti, nos encharca da tua vida, nos encharque nesta noite, que quando saiamos daqui e as pessoas nos tocarem, possa fluir vida de nós. Ai, meu Jesus lindo. Os seus olhos do Espírito podem contemplá-lo. For to this love I owe my life. Nós éramos os seus inimigos. E ele disse: não, você agora não é mais meu inimigo. Quantas
Muitas vezes na vida a gente adquire, querendo, sem querer, inimigos. E a gente jamais, talvez, tenha a coragem de trazer um inimigo para dentro da nossa casa. E nós, por causa dos nossos pecados e delitos, nos tornamos inimigos de Deus. Os nossos pecados o afrontavam. E sabe qual foi o convite dele? Vinde, benditos do meu Pai. Você não colocaria um bandido na sua casa, mas Deus colocou você dentro dele e colocou o Filho dele dentro de você. Ai, Jesus, minha vida, minha respiração, Tu és tudo. Tu és tudo que eu quero, Tu és tudo que eu preciso. Satura-nos da Tua vida, e seremos pais melhores, e seremos maridos melhores, e seremos filhos melhores. Por favor, erga suas mãozinhas. Quando seu filho pede um colo para você, se tem uma coisa que eu gosto com Samuel, que é meu filho, é quando ele vem brincar comigo. É quando ele diz: pai, eu quero um colo. Levanta esse hino lindo. Deixa ele te saturar. Você está recebendo vida agora. Ministrando vida em nós. Feche os seus olhinhos. Seu filho não precisa de um carro melhor. Seu filho precisa de Cristo. Ah, Jesus. Não se sinta um órfão. Ele é teu pai. Olha só o que eu vou falar para vocês. Quando Abraão, depois de um dia de trabalho e de guerra, ele chega até Melquisedeque. E sabe que Melquisedeque, que tipifica Deus, faz para ele? Dá pão e vinho. Toda vez que você chega aqui, há um sumo sacerdote nesse lugar que é Deus. E você chega aqui cansado, somente esgotada. E Ele mesmo te dá pão e vinho. Pão para que você se alimente, e vinho para que você se alegre. Então talvez você nesse momento não está vendo, porque não é por vista, é por fé.
Então toda vez que nós chegamos em um culto, a gente chega para se apresentar como um sacrifício vivo, mas também chega para se sentar nesse lugar. E quando os discípulos chegaram, sabe o que Jesus disse? Traga a toalha, traga a bacia, que eu vou lavar os seus pés. Ele está dizendo: eu vou começar a mudar os seus caminhos, e você não vai mais andar na alma, mas você vai andar no Espírito. Your hands of grace, now I have found my peace with God, a refuge in Levanta a canção, querido. my Savior's love. Jesus, Talvez você está nos olhando na internet. wonder of your A vida de Deus sendo liberada desse lugar. Jesus, A vida do Espírito sendo liberada em você. I'm forever E por onde esta vida passa, a saúde, a paz, a alegria. É a vida que venceu a tentação. É a vida que venceu o diabo. É a vida que venceu o mundo. E ela está sendo liberada sobre você nesta hora. Há um rio que flui deste lugar. Esta vida vai curar a sua depressão. Esta vida vai curar a sua mente. Esta vida vai tirar esse pensamento de suicídio. Esta vida vai tirar esse pensamento de divórcio. A vida de Deus sendo liberada sobre você. Your light shattered the dark. You came in the night and tore down the walls. You held my broken heart, and all I could see lay ruined and scarred. Your light shattered the dark. Coloque a mão sobre essa pessoa que está ao seu lado. Libere vida sobre ela agora. Vamos, vamos. Jesus, oh, the wonder of your name. Oh, Jesus. Eu libero vida. Ah, Jesus. Meu Deus. I'm forever changed. Jesus. Ah, que coisa linda isso. Eu libero vida, vida. I won't forget the price you paid. Though death was mine, you took my place. I won't forget the sacrifice. For to this Ah, love Jesus. I owe my life. Jesus, oh, the wonder of your name. Jesus,
You've searched my heart Ah, meu Jesus. and known my ways. You've held me in your hands of grace. O reino de Now I Deus have found não é my comida, peace with God, não é bebida, a refuge in mas é justiça, my Savior's love. paz e alegria no Espírito. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se deleita nele. Jesus, Você parou para pensar? I'm forever changed. Não pense, desfrute. Jesus, oh, the wonder of your name. Você levanta pela manhã e é essa atmosfera. Você vai trabalhar com essa atmosfera. Você se relaciona com seu filho nessa atmosfera. You came in the night, Oh! tore down the walls, held my broken heart. Vamos, libere o que está no seu espírito. Lay wounds and scars. Your light shattered the dark. Que Jesus lindo. Came in the night and tore down the walls. Held my broken heart, and all I could see lay wounds Você está entendendo? Olha aqui para mim. Quando você desfruta dessa vida do Espírito, a justiça, sabe o que quer dizer justiça? Quer dizer que você está bem diante de Deus, bem diante dos homens e bem diante de você mesmo. Há paz e há gozo, alegria sem fim. Parou para pensar você se relacionando com a sua esposa nesse ambiente? Esse é um ambiente de paz, de mansidão. Então, se você se mover pelo Espírito, não haverá mais discussão dentro da sua casa, porque a discussão não está no Espírito, está na alma. Você parou para pensar, você se relacionar com seu filho assim? Porque você não está se relacionando em você mesmo, você está em Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criação. Ah, que coisa linda isso. Dá para ir para casa assim, né? Dá ou não dá? Vou deixar isso aqui um pouquinho de lado e não vou me estender. Deixa ela bem baixinho, meu querido, que a gente está desfrutando dele. Nosso espírito está sendo saturado da sua vida. Paulo disse: eu oro para que o homem interior de vocês seja fortalecido. E uma vez que o homem interior de vocês é fortalecido, ele vai fazer a habitação no coração de vocês. Deixa eu rapidamente falar algumas coisas que eu creio ser importantes. Tudo isso que é ministrado, tudo isso que é falado, ele tem que sair do meu espírito, manter-se no espírito e chegar até o seu espírito. E quando nós estamos nesse ambiente que é uma pessoa, que é Cristo, tudo aquilo que Ele é estendido para dentro de nós. Amém?
E aí ele vai se estendendo para a nossa alma, nossa mente, nossa vontade, a nossa emoção. Até que a nossa mente seja transformada e tenhamos a mente de Cristo. Até que as nossas emoções sejam emoções equilibradas, governadas pela vida do Espírito. E até que a nossa vontade rebelde adquirida de Adão se torne uma vontade que se sujeita ao governo do Espírito. Amém? Por isso, eu vou falar rapidamente isso aqui. Depois você vai ler em casa, Mateus capítulo 16. Eu prometo que não vou passar da 10:30. Amém? Em Mateus 16, nós temos as 4 maiores revelações da palavra de Deus. Jesus se encontra com Pedro e diz para ele: o que as pessoas estão falando de mim? Tu és estão dizendo que tu é um profeta, tantas outras coisas. E ele disse: o que você pensa que eu sou? Qual é a opinião, qual é o entendimento que você tem de mim? E ele disse assim: tu és o Filho de Deus. Esta é a primeira grande revelação ali. E ele diz assim: não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Espírito, o Espírito do Pai. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós temos a segunda grande revelação, que é a igreja. Amém? Depois, Pedro, ele diz assim: eu te darei as chaves do reino. Nós temos a terceira grande revelação, que é o reino de Deus, o reino dos céus. Então Pedro, ele a partir daquele momento, deixa eu colocar você dentro do tempo. Até ali no capítulo 16 de Mateus, Jesus tinha 3 anos de ministério. Então os próximos 6 meses, serão 6 meses que ele vai começar a dizer que ele tem que ir para a cruz. Ele tem que morrer, ele tem que ser crucificado. E Pedro, olha só o bom lado de Pedro. Ele disse: não, Jesus, não faça isso. E Jesus disse assim para ele: para trás de mim, Satanás. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Quer dizer, negue a sua mente, negue a sua vontade, negue as suas emoções e siga-me. Então aqui nós temos a 4ª grande revelação, que é a cruz. Agora, tem se falado muito, e vocês ouviram muito, sobre a cruz. Agora, eu creio que isso é de importância, e eu percebo que o Espírito Santo, ele está permitindo, ele quer que eu fale isso. E quando eu perceber que ele não quer mais que eu fale, nós acabamos a reunião, mas fica tranquilo, não vai se estender. Agora, a pergunta é: o que é a cruz? Por que a cruz? Deixa eu falar algo para você. A cruz, ela não é só aquela cruz do Gólgota. A cruz é eterna. A cruz é negar-se a si mesmo. A cruz, para você ter uma definição do que é a cruz é a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E olha que a vontade de Jesus era perfeita. Isso é muito profundo, isso é muito lindo. Agora, por que eu tenho que carregar a cruz? Porque a cruz é a vontade de Deus. É porque na terra só podem ser feitas 3 vontades: a vontade de Deus, ou a vontade do inimigo, ou a minha vontade. E por causa
que Adão e Eva não fizeram a vontade de Deus, nós temos o Brasil e o mundo e a terra como está. Porque ele não quis fazer a vontade do Pai. E sempre que nós não fazemos a vontade do Pai, nos colocamos em problemas. Então a cruz, ela tem a ver com eu me negar. Deixa eu falar uma coisa para você, a cruz não é só para você. A cruz foi para Deus também. Ele tinha à sua direita o seu filho querido. Ele desenha na eternidade passada ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas só que o homem peca. Então Jesus tem que abrir mão do seu filho. Então a cruz é operada em Deus. Porque ele abre mão de uma vontade própria, de ter o seu filho ali do seu lado, para que o seu filho venha para a terra. Então a cruz não é somente para nós. A cruz também era para Adão, igreja. A cruz não é algo negativo. A cruz é algo positivo. Porque a cruz é a própria vontade de Deus sendo feita em mim. Deixa eu falar, meu Deus, esse relógio não para, olha aqui para mim, eu amo isso. Quando você entende, você desfruta. Deixa eu falar algo para vocês. Se a cruz foi operada em Deus, se a cruz, olha aqui para mim, não vou entrar nos detalhes, mas quando Adão foi criado, ele foi criado espírito, alma e corpo. O seu espírito era puro, a sua alma era pura e o seu corpo era puro. A sua mente era limpa, a sua consciência era limpa, a sua vontade ainda era submissa. Ele se encontrava com Deus todos os dias. O seu corpo era perfeito e ele trabalhava e não cansava. Ele não tinha doença, nada disso. Esses problemas só aconteceram depois que ele fez a sua vontade. Então Deus disse assim para ele: não coma da árvore do bem e do mal, coma da árvore da vida. E colocou a árvore da vida diante dele, e a árvore do conhecimento do bem e do mal distante dele. Eles preferiram ir distante do que comer diante dos olhos dele. Então quando Deus está dizendo assim para ele, não coma, Ele está dizendo, esta é a cruz. Sempre que você faz a sua vontade, você sai da cruz. E porque Ele saiu da cruz, olha como está a terra. Então Adão, tendo um corpo perfeito, uma alma perfeita e um espírito perfeito, tinha que se negar. Aí vem Jesus, que tem a vida divina, tem o espírito, tem a alma, tem o corpo, e inclusive o Filho de Deus, Jesus, tinha que também se negar. Então a cruz é a vontade de Deus. Agora, se Deus, se Adão, se Jesus tiveram que se negar, o que sobra para nós? Que adquirimos um espírito morto, que adquirimos uma alma desconfigurada, que herdamos de Adão um corpo que envelhece, que cansa, que adoece e que morre. Então a cruz é negar-se a si mesmo, é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é ruim, não, é bom. Não, nem é bom, é agradável. Não é nem agradável, é perfeita. Estão me entendendo? Então a cruz não é, oh meu Deus, a cruz
ela tem dois aspectos. Ela elimina tudo aquilo adâmico e caído que você recebeu, e ele ministra, libera sobre você tudo aquilo que é de Deus. Ele elimina o seu ódio, elimina a sua raiva, elimina o seu ciúme. Olha como é bom a cruz. Quantos casamentos acabaram por causa do ciúme? Mas se tivesse a cruz, não teria acabado o casamento. Oh, obrigado. Oh, olha que eu ouvi do Espírito. A cruz, ela é importante, inclusive para o nosso casamento. Mas quem manda lá sou eu, pastor. Eu sou homem, eu sou a cabeça. Negue-se a si mesmo e seu casamento será eterno. Aí fica aquela briga de braço. Eu tenho a razão, não. Quem tem a razão é tu. Quem tem a razão e quem deve ser feita a vontade não é a minha, mas é a vontade de Deus. Se você quer ter um casamento abençoado, negue-se a si mesmo. Pastor, mas eu não levo desaforo para casa não. Nem meu pai gritava comigo, não é esse homem que vai gritar comigo. Negue-se a si mesmo. Entenderam isso? Vocês estão entendendo o que é a cruz? Amém? Amém mesmo? Segundo, o porquê que se sofre. O pastor falou ontem sobre sofrimento, amanhã vai falar. Igreja, olha só, depois você vai ler em casa Efésios capítulo 2. Escute isso. Isso é importante, igreja. A cruz não é algo negativo, por favor. Não é ruim ficar na cruz, permanecer na cruz. É ótimo. É perfeito. Por que eu não sou feliz? Porque está fora da cruz. Por que esse problema? Porque está fora da cruz. Por que eu fui demitido? Porque muitas vezes sai da cruz. Quer gritar com o patrão, quer chegar tarde. Você está me entendendo? Amém? Diga amém. Diga, pastor, eu estou entendendo. Eu finalizo aqui, não tinha muita coisa para falar, mas eu prometo aqui, agora. Por que sofremos? Por que sofremos? Agora, a gente não somente precisa saber por que sofremos, mas quem é que sofre? É o espírito ou a alma que sofre? É a alma. Olha só, eu não posso fugir do que o Espírito Santo colocou no meu espírito. Olha aqui. Quando Jesus olha para Pedro, diz assim para Pedro: tu és Pedro. Quer dizer, você é vulnerável. Você é uma areia. Você é pó. Mas eu digo, ele diz, tu és Cefas. Tu é uma areia. Mas eu digo que tu serás chamado, teu nome será Pedro, quer dizer, rocha pequena. E sobre esta pedra, esse fundamento que é Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Só que Pedro, assim como eu e você, segundo Efésios capítulo 2, nós fazemos parte de duas criações. A primeira criação, eu prometo que acabo aqui. A primeira criação é herdeira de Adão. Tudo que Adão fez, ele era um ser responsável pela primeira criação. Como ele pecou, a primeira criação tornou-se a velha criação. Então, quando você nasceu, e todos aqueles que nasceram depois que Adão pecou, e isso dá aproximadamente 170 bilhões de pessoas até hoje, todos eles nasceram debaixo da velha criação, herdaram um DNA que é rebelde, que é desobediente, que afronta Deus, que não ama Deus, que aborrece a Deus, que é inimigo de Deus, que é destituído de Deus, que está destinado à ira eterna. Mas quando Jesus entra no nosso espírito, eu agora não faço mais parte da velha criação,
eu faço parte da nova criação. Por isso que aqueles que estão em Cristo, nova criação é, e as coisas velhas passaram. Mas só que nesse período de velha criação, você adquiriu na sua vida tudo da velha criação. Uma vontade rebelde. Lembra Paulinho dizendo: o que eu quero fazer não consigo fazer, o que deveria fazer não faço? É isso que nós herdamos. Então, deixa eu dar um exemplo para você. Se alguém está preso, e você vai lá, ele fica 40 anos na prisão, você paga, e ele sai da prisão, ele é liberto, ele é livre. Mas só que nesse período de 40 anos dentro da prisão, ele andou e conversou com pessoas com pensamentos negativos, cheio de ira, cheio de raiva, e tudo isso ficou no seu ser. Então não basta somente tirá-lo da prisão, agora ele precisa ser treinado, capacitado, transformado, para que tudo aquilo que ele adquiriu dentro da prisão saia do ser dele. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito já faz parte da nova criação, mas a nossa alma ainda faz parte da velha criação. Então ele precisa desconstruir tudo isso que a vida edificou em cima da sua alma, e ser edificado com a vida, com o caráter, com o DNA de Deus na sua alma. Então a gente fez toda a vida o que a gente queria. Eu vou aqui, eu mando em mim, eu faço o que eu quero. Tudo isso, aí de repente vem alguém e se torna o seu Senhor. Deixa eu dar um exemplo rápido. Quem já foi solteiro, os primeiros 5, 6 anos de casamento, se acostumar com aquela vida de casamento. Antigamente você jogava roupa em qualquer lugar, não é verdade? Chegava a hora que queria, mas agora tem a esposa. E aí você tem que se adequar àquela vida, porque a vida de solteiro não existe mais. E é dolorido, né? A esposa olhar para você e dizer: isso é hora de chegar, meu amor. Não lavou a louça, não arrumou a cama, e essa toalha em cima da cama, tu não teve pai, não teve mãe, não teve educação. Quem aguenta isso 24 horas por dia? Ninguém. Mas é isso que precisa ser transformado. Estão me entendendo? Ou não? Amém? Tudo isso que você adquiriu como solteiro, gastava lá 200, 300 reais. Agora não, meu amigo, agora você tem filho, agora você tem luz, agora você tem água, agora você tem conta. Então a sua vida tem que mudar. Tudo aquilo que você adquiriu. Então é por isso que há esse sofrimento. O sofrimento é na minha vontade. Eu faço o que eu quero, eu mando, eu grito. É o que eu penso. Tudo isso tem que ser trabalhado pela cruz, até que você não seja mais, mas Cristo seja tudo em você. Me perdoe que eu me estendi, me perdoe que eu não pude falar aquilo que a gente propôs no coração, mas que essas poucas palavras que nós falamos, elas possam ser ampliadas pelo Espírito, elas possam ser alongadas pelo Espírito, elas possam receber a revelação do Espírito. Amém? O ministério local aqui vai estender esse entendimento, vai estender essa revelação, porque nada pode ser feito em cima da vida da alma. Amém? Nada. Eu sei que você já leu aquela parábola do homem que edifica a vida sobre a rocha e sobre a areia. E o conceito que nós temos é que quem edifica a vida sobre a areia é a pessoa do mundo, e quem edifica sobre a rocha é a gente da igreja. Mas não,
Quem edifica sobre a areia é o cristão que edifica em cima da vida da alma. Mas quem edifica em cima da rocha é o cristão que edifica em cima da rocha e do espírito e não da alma. Ali não está falando de ímpio e salvo, ali está falando de quem vive na alma e de quem vive no espírito. Quem vive na alma, vem a água, vem a chuva, vem as correntes e a casa cai. Mas quem anda no espírito, vem o vento, vem a chuva e não derruba. Erga suas mãos.